E hoje para um dia muito especial para mim, especial para mim, para a Procuradoria, obviamente, porque recebemos aqui não só dois grandes nomes do direito público, do direito constitucional brasileiro, como também dois amigos, né, companheiros de Brasília, do Supremo Tribunal Federal. Então eu confesso que estou especialmente feliz e emocionado com esse evento de hoje. Em primeiro lugar, queria dizer que o Novelino não só é um dos grandes nomes do direito constitucional brasileiro, um dos nomes mais citados no Supremo Tribunal Federal hoje em dia, tem um dos livros mais vendidos no país de direito constitucional. Isso todos vocês já sabem, mas eu tive a oportunidade de conviver diretamente com ele em Brasília e pude constatar a pessoa especial que ele é, um cara do bem, altamente competente, agregador, e foi um irmão que eu fiz lá em Brasília. Marcelo, uma honra tê-lo aqui. E para debater, teremos a presença do meu querido amigo, colega de advocacia pública também, Zé Marcos. Eu costumo dizer que o Zé Marcos é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na vida, um monstro de trabalho, sabe tudo. Também dividimos um período lá no Supremo, um grande constitucionalista, os maiores nomes da PGM hoje em dia. Meu amigo, é um prazer tê-lo aqui. E, sem maiores delongas, Pepe, acho que já ia esquecendo de você. Nova aquisição do Sejur, né, Centro de Estudos Jurídicos da PGE, que é o maior centro de estudos jurídicos, o maior e melhor centro de estudos jurídicos do país. O Pepe está substituindo a Nathalie à altura dos próximos 15 dias. E, sem maiores delongas, vou passar a palavra para o Marcelo. Marcelo, que é doutor em Direito Público pela UERJ, procurador federal, ex-assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal, professor de Direito Constitucional do G7 Jurídico, e tem a sua grande obra, Curso de Direito Constitucional, que já está na sua 13ª edição de 2018. Marcelo, nós vamos sortear no final aqui. Marcelo, o microfone é seu, você quer falar em pé? Vai lá. Muito boa tarde a todos. É uma honra imensa estar presente nesta casa, uma casa de grandes juristas, né, como nós todos sabemos, e um prazer especial estar ao lado de amigos queridos, Rodrigo Zambão, José Marcos, que trabalharam comigo lá no Supremo e que, como o Zambão disse, viraram mais do que colegas de trabalho, viraram amigos verdadeiramente, irmãos, pessoas que eu tenho muita estima e admiração, e desde então nós continuamos nos encontrando, não só com eles, mas também com os outros amigos do Supremo Tribunal Federal. Então foi uma experiência muito enriquecedora, porque além de serem pessoas maravilhosas, são pessoas extremamente competentes. Pepe, prazer também estar aqui com você. Muito bem, meus amigos, o tema de hoje, ele envolve uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no final do ano passado, em duas ADIs, a ADI 3406 e a ADI 3470. ADIs que tinham como objeto uma lei aqui do Estado do Rio de Janeiro que proibia a extração de amianto no âmbito do território do Estado. Essas duas ADIs, elas tiveram uma declaração incidental de inconstitucionalidade de uma lei federal, de um dispositivo de uma lei federal que tratava da comercialização de amianto. O nosso tema, ele não tem a ver com a questão de fundo, mas sim com a discussão envolvendo os efeitos da decisão proferida pelo STF no controle incidental. A maioria do colegiado nesse julgamento acompanhou a manifestação do ministro Gilmar Mendes no sentido de que, para evitar anomias e a fragmentação da unidade, seria necessário equalizar os efeitos das decisões proferidas tanto no controle concreto incidental, aquele controle realizado a partir de um caso concreto, por qualquer juiz ou tribunal, quanto no controle concentrado abstrato, aquele controle feito em tese pelo Supremo Tribunal Federal, em ADI, ADC, ADPF. Segundo a manifestação do ministro Gilmar Mendes, com a qual a maioria concordou, ambas as decisões deveriam ter efeitos erga omnes e vinculante. Essa decisão, ela se insere, a meu ver, num contexto mais amplo, que eu chamo de tendência de abstrativização do controle incidental. Essa tendência nada mais é do que um movimento
no sentido de atribuir ao controle difuso concreto, controle incidental, certas características, requisitos e efeitos que são típicos do controle abstrato. Por isso, abstrativização. Uma tendência que pode ser constatada tanto no âmbito constitucional, com a emenda 45, que introduziu a súmula vinculante, e a necessidade de demonstração de repercussão geral como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Quanto no âmbito legislativo, com o antigo artigo 557 do CPC, que permitia ao relator decidir monocraticamente, o novo CPC, que conferiu aos precedentes uma eficácia mais forte, mais obrigatória, mais vinculante, como queiram, e no âmbito jurisprudencial, com algumas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, no mandado de injunção 708, sobre o direito de greve dos servidores, em que a decisão teve o efeito erga omnes, um efeito característico do controle abstrato. Essa tendência, a meu ver, ela tem duas principais motivações. Uma delas, nós conhecemos bem, porque trabalhamos lá, é a tentativa de reduzir a quantidade absurda de processos que são julgados pelos tribunais superiores, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro ano de gestão da ministra Carmen Lúcia como presidente do Supremo, de setembro de 2016 a setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal proferiu 118.860 decisões. Isso é 1000 vezes mais do que decide a Suprema Corte norte-americana, em média por ano. É 300 vezes mais do que decide o Tribunal Constitucional italiano. E 100 vezes mais do que decide o Tribunal Constitucional português. Só para fins de comparação. Ou seja, enquanto o Supremo dá 1000 decisões, a Suprema Corte dá uma decisão apenas. Só que quando nós vamos analisar esses números mais detalhadamente, a gente percebe que, na verdade, não é o Supremo que profere essa grande quantidade de decisões. Porque se nós fizéssemos aqui um cálculo rápido, os ministros trabalham em média 220 dias por ano, se nós tirarmos recesso, finais de semana e feriados. 220 dias por ano, o Supremo teria que julgar 540 processos por dia. Isso daria menos de 4 minutos para os ministros analisarem cada processo. Então a gente já vê que é algo impossível. Dessas 118 mil decisões, mais de 105 mil são monocráticas. Então se fala em supremocracia, o Conrado Hübner tem uma expressão que eu acho que é até mais fidedigna, ele fala em ministrocracia. Porque, na verdade, hoje o que a gente vê é um poder muito grande, não do Supremo enquanto tribunal, mas sim dos ministros do Supremo, muitas vezes até mais do que o próprio tribunal. Apenas cerca de 13.236 decisões são decisões colegiadas, sendo que dessas 13.236, somente 235 foram proferidas pelo Pleno do STF. E as decisões que são proferidas pelas turmas, nós que trabalhamos lá, nós vimos, são decisões que muitas vezes são decisões em massa, né? Os processos são colocados em lista, esses processos são julgados, tirando o ministro Marco Aurélio, quase ninguém faz algum tipo de destaque nas listas. Então, na verdade, o que o Supremo decide é mais ou menos a média do que decidem os demais tribunais. Só que tem essa quantidade absurda de decisões monocráticas e decisões proferidas pelas turmas. Um outro motivo que levou a essa abstrativização, a meu ver, é a necessidade de racionalizar as funções dos órgãos jurisdicionais. É necessário que haja uma individualização do escopo a ser perseguido por cada órgão jurisdicional. Não tem sentido que nós tenhamos 4 graus de jurisdição, 4 instâncias para analisar exatamente o mesmo aspecto de um processo. É necessário que haja uma cisão. As instâncias ordinárias, elas são vocacionadas a proferir decisões justas, à luz do caso concreto, à luz das circunstâncias fáticas envolvidas. As instâncias extraordinárias, elas não têm essa vocação. A vocação delas é ser tribunais de precedentes. E quando eu digo tribunais de precedentes, significa que eles devem agir não olhando para o passado, para resolver casos que já ocorreram, mas sim olhando para o futuro, criando regras a partir da interpretação de dispositivos ou da ponderação de princípios
que vão ser generalizadas e universalizadas para servirem como critério de solução para casos futuros. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Não é resolver casos que já ocorreram, mas sim orientar como o Poder Judiciário deve agir em determinadas circunstâncias. Isso não é nenhum desmérito com as instâncias ordinárias. Pelo contrário, isso permite que se valorize as capacidades institucionais que cada órgão do judiciário tem. Porque hoje a gente vê que muitas vezes as instâncias ordinárias elas viraram meras instâncias de passagem, em razão da quantidade de coisas que chegam no Supremo e no STJ. Então esses dois seriam os principais motivos que eu vejo como incentivadores dessa tendência de abstrativização. Eu vou falar um pouco a respeito, vou fazer algumas reflexões aqui a respeito da atuação prática do Poder Legislativo, em seguida do Poder Judiciário, para nós falarmos ao final da importância da observância dos precedentes e da questão envolvendo a mutação do papel do Senado, que seria uma consequência dessa tendência de abstrativização do controle incidental. Então, começando pelo Poder Legislativo. Qual é a expectativa em torno do Poder Legislativo? Por que existe uma primazia do Legislativo sobre o Executivo e o Judiciário, no modelo clássico de separação de poderes? Qual é a razão disso? O Parlamento é o órgão máximo de representação da vontade popular. É a caixa de ressonância da vontade do povo. Então, quando o Parlamento faz uma lei, presume-se que aquela lei corresponda à vontade do povo. Razão pela qual há uma primazia desse poder sobre os demais. Razão pela qual o Judiciário e o Executivo ficam vinculados à legislação. A única vinculação que o legislador teria seria a Constituição. E aí existem várias teorias para poder explicar essa vinculação. O José Marcos, que é professor de Constitucional, sabe melhor do que eu. Uma delas, que eu acho das mais interessantes, é do Bruce Eckermann, que faz uma distinção entre política ordinária e política extraordinária. Segundo ele, a política ordinária é aquela política feita cotidianamente pelos representantes do povo. Já a política extraordinária é aquela feita em momentos de grande mobilização cívica, de intensa manifestação da cidadania, quando a Constituição é elaborada. Essa política extraordinária, que está presente no momento de elaboração da Constituição, ela seria, logicamente, superior à política ordinária e vincularia de forma legítima essas deliberações feitas pelos representantes do povo, em momentos nos quais a cidadania não esteja presente de uma maneira tão intensa. Então essa é a expectativa que se tem em relação ao Poder Legislativo e em relação ao Poder Constituinte. Todavia, quando nós vamos analisar a realidade do processo de elaboração das leis, a gente percebe que nem sempre a realidade corresponde a essa expectativa. E por diversas razões. Uma delas é que a maioria legislativa nem sempre corresponde à maioria popular. Seja porque há uma abstenção muito grande nas eleições, 10, 20, até 30%, dependendo do pleito, seja porque há uma série de distorções no processo eleitoral. Só para vocês terem uma ideia, nas legislaturas de 2010 e 2014, 41 suplentes de senadores assumiram o mandato em algum momento. Isso é mais da metade dos 81 senadores que foram eleitos. Então nós tivemos no Senado mais da metade dos membros que não receberam um voto sequer, porque eram suplentes. Na Câmara são 513 deputados. Não vi ainda as estatísticas dessa última eleição. Mas, em 2014, apenas 36 parlamentares conseguiram obter votos suficientes para se eleger, sem os votos do partido. Só o Celso Russomano conseguiu votos para ele e para mais 4 deputados. Então, lá em São Paulo, a média para eleger um deputado era de 300 mil votos. Teve deputado que se elegeu com 22 mil votos, porque estava junto no partido do Celso Russomano. Essas distorções fazem com que nem sempre aqueles representantes que estão lá correspondam exatamente à ideologia ou ao perfil ideológico de quem vota. Existem alguns interesses pessoais que muitas vezes se sobrepõem
aos interesses de quem elegeu os representantes. Um caso que eu acho muito curioso é o do artigo 222 da Constituição brasileira. Não sei se o Zé, dando aula sobre isso, já se espantou com a redação desse dispositivo, aquele que fala da propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens. A Constituição brasileira, sempre que ela diferencia brasileiro nato de naturalizado, ela só faz a distinção entre essas duas espécies. Só que, no artigo 222, ela diz o seguinte: a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens será privativa de brasileiro nato e naturalizado há mais de 10 anos. E eu sempre achei muito estranho esse naturalizado há mais de 10 anos. Por que naturalizado há mais de 10 anos? Se não há nenhuma diferença entre brasileiros naturalizados há 1, 2, 5, 10. E aí, recentemente, num livro sobre os bastidores da Constituinte, livro do jornalista Luiz Macluff, não sei se vocês já viram, muito interessante, quem não viu vale a pena ler, chama Os Segredos da Constituinte de 88. Um dos constituintes explica o porquê desse dispositivo. Ele diz, olha, a redação original era para incluir apenas os brasileiros natos. Só que tinha o caso do Adolfo Bloch, que era o dono da Rede Manchete. Ele não era brasileiro nato, ele era brasileiro naturalizado. Então, para salvar o Bloch, expressão usada pelo Constituinte, nós colocamos brasileiros natos e naturalizados há mais de 10 anos. Isso não foi uma leizinha qualquer, foi na Constituição, momento de grande mobilização cívica, de intensa manifestação da cidadania. Às vezes, existem pressões e lobbies, tanto no momento de eleição dos parlamentares, quanto durante o mandato, que criam distorções também no processo legislativo. Eu tenho um amigo cujo irmão é dono de uma das maiores faculdades do Brasil, a segunda maior, e antes dessa proibição de financiamento de campanha política por pessoa jurídica, ele estava me dizendo que seria candidato a deputado federal nessa eleição e que eles já tinham feito os cálculos e que para eleger um deputado custava mais ou menos R$450 mil. Ou seja, era uma questão matemática. Se você tiver aquele dinheiro para investir na campanha, você consegue eleger um parlamentar para representar aquela instituição. Esse era o cálculo que ele fazia. Tem uma passagem também nesse livro muito interessante, de um capítulo importantíssimo da nossa Constituição, que é o capítulo do direito à educação, em que o Oscar Correia Júnior comenta o seguinte: grande parte do capítulo do direito à educação foi escrita na casa do Digênio. Digênio é o dono do Grupo Objetivo. Não sei se vocês viram essa passagem no livro. E aí o Nelson Jobim explica por que grande parte foi escrita lá. O Digênio, ele tinha uma mansão no Lago Sul, onde ele organizava festas, jantares e convidava um grande número de parlamentares. E na casa dele tinha uma tenda de circo. De repente, a certa altura, saía dessa tenda várias mulheres. Segundo as palavras do Nelson Jobim, umas gurias bonitas para burro. E era assim que eles discutiam a questão envolvendo o capítulo do direito à educação. Então vocês imaginem uma interpretação autêntica à luz da vontade do Constituinte numa questão complexa envolvendo o direito à educação. Isso revela, meus amigos, que às vezes as questões não são tão simples quanto parecem. Falar, a legitimidade democrática do poder legislativo, o judiciário deve prestigiar a interpretação literal ou a interpretação genética. Nem sempre essas interpretações, embora elas prestigiem o princípio democrático, elas são a saída para se resolver determinados problemas envolvendo a legislação. A questão é muito mais complexa do que às vezes as pessoas conseguem imaginar. Já no caso do judiciário, nós também temos algumas distorções. Qual é a expectativa que a maioria dos juristas tem, ou que grande parte, pelo menos até pouco tempo atrás, tinha, da atuação do Poder Judiciário? No imaginário de muitos juristas, se o juiz tivesse uma sólida formação jurídica e boas intenções, ele poderia proferir decisões puramente neutras, racionais e objetivas. Para alguns, direito e política são esferas completamente autônomas e independentes. O juiz poderia decidir apenas com base no material jurídico convencional, ou seja, doutrina, legislação e jurisprudência. Esse, inclusive, foi objeto da minha tese de doutorado. Só que é uma grande ingenuidade nós imaginarmos que um juiz
possa decidir casos de grande complexidade utilizando-se apenas do material jurídico convencional. Na verdade, o que determina as decisões nesses casos não é o direito. São fatores estranhos ao direito. E é muito fácil nós percebermos que o direito não é capaz de determinar o resultado de todas as decisões, sobretudo nos casos de maior complexidade. É só nós analisarmos as decisões não unânimes. Por que um tribunal como o Supremo, com pessoas altamente qualificadas, porque por mais que se critique alguns ministros ali, não tem bobo, ali tem pessoas extremamente inteligentes, qualificadas, chegam a resultados tão diferentes? Vocês acham que é a formação jurídica? Certamente que não. Só para vocês terem uma ideia, no julgamento do Mensalão, o Supremo proferiu mais de 220 decisões. Em quantos % dos casos vocês acham que o Joaquim Barbosa e o Lewandowski tiveram votos divergentes? 10%? 20%? 30%? 46%. Ou seja, em quase metade das decisões proferidas por eles, eles chegaram a resultados completamente opostos. E, obviamente, não foi por causa da lei, da doutrina, nem da jurisprudência que eles utilizaram. Existem vários fatores extrajurídicos que influenciam as decisões judiciais. Eu não vou mencionar todos aqui, apenas alguns para poder ilustrar. Primeiro deles, fatores cognitivos. É uma tendência de todos nós, seres humanos, acreditar e desejar que nós somos capazes de dar decisões isentas de preconceitos e vieses. No caso dos juízes, é uma questão até de identidade profissional. Serem árbitros imparciais para resolver os problemas levados até eles. Não é que eles ajam de má fé, não é que eles decidam com base no que eles acham correto e digam que não. Muitas vezes, esses fatores extrajurídicos influenciam as decisões de uma maneira inconsciente, sem que o próprio juiz, às vezes, se dê conta de que ele está sendo influenciado, seja por fatores cognitivos, pela sua ideologia ou por outros aspectos estranhos ao direito. Um dos fatores cognitivos, considerado um dos aspectos mais problemáticos do raciocínio humano, é o chamado viés de confirmação. Alguém aqui já ouviu falar nesse viés, nessa tendência? Já ouviu? Já ouviu também, Felipe? Você também estudou um pouco disso, não foi, na sua tese? O viés de confirmação é o seguinte: é uma tendência que todos nós temos, em maior ou menor medida, de sobrevalorizar aquelas opiniões e argumentos que são favoráveis àquilo que nós pensamos, às nossas crenças, às nossas convicções, e de minimizar ou ignorar aqueles argumentos e ideias que são contrários. Nós não conseguimos conferir o mesmo peso aos argumentos, porque nós temos algumas preconcepções. E essas preconcepções influenciam a forma como nós conferimos o peso a cada argumento favorável ou contrário, sobretudo em questões que são muito carregadas ideologicamente. O Charles Darwin, ciente dessa tendência, embora ele não tenha estudado psicologia, ele conta na biografia dele que ele tinha uma regra de ouro. Toda vez que ele tinha alguma ideia que contrariava suas convicções, ele corria para anotar, porque ele sabia que se ele não anotasse, ele acabava esquecendo. Já aquelas que eram favoráveis ao que ele pensava, ele não precisava anotar, porque aquelas ele não esquecia. E a gente percebe isso muito claramente em discussões políticas. As pessoas, a gente estava falando aqui dos grupos de WhatsApp antes da palestra, por mais que as pessoas tentem levar argumentos para convencer o outro a mudar de lado, dificilmente a pessoa que já tem uma convicção formada, ela vai mudar. Ela não vai analisar aqueles argumentos com uma imparcialidade da mesma forma. Então não adianta querer convencer alguém que já tem um pensamento formado a respeito disso. Tem um jornalista norte-americano chamado Robert Wright, que fala no livro O Animal Moral, que o cérebro humano é uma máquina de ganhar discussões. Ele tenta convencer o tempo todo as outras pessoas que o seu dono está certo. E o pior, ele tenta convencer o seu dono de que ele está certo. Ele fala que o cérebro se assemelha a um bom advogado. E como um bom advogado, ele quer a vitória e não a verdade. Ele é mais admirado pela habilidade do que pela virtude. E isso é explicado
pela nossa própria evolução. O nosso cérebro ele evoluiu no sentido de criar determinados artifícios para que nós pudéssemos sobreviver. E esses artifícios envolvem não a busca da verdade, mas sim a busca de artifícios para que a pessoa pudesse ter uma situação mais protegida, para que ela pudesse ter realmente uma preservação da sua vida, digamos assim. Segundo fator, que é o fator que mais influencia as decisões judiciais, segundo pesquisas empíricas, feitas por cientistas políticos, economistas, juristas e psicólogos. São os fatores ideológicos. A ideologia, ou seja, as preferências políticas pessoais que as pessoas têm, são os fatores mais fortes em termos de influência de decisões judiciais. Sobretudo nos casos que são politicamente carregados ou moralmente carregados, como aqueles envolvendo direitos fundamentais. Em casos como ações afirmativas, união homoafetiva, pena de morte, aborto, todos nós temos o que eles chamam de protodecisão. A protodecisão é uma decisão previamente tomada sobre determinados assuntos, antes mesmo de nós conhecermos todos os detalhes e circunstâncias do caso concreto. E essa protodecisão, ela faz com que o peso conferido aos argumentos seja diferente, de acordo com eles serem contrários ou favoráveis àquilo que nós pensamos. Uma das pesquisas mais abrangentes feitas nos Estados Unidos sobre o tema analisou durante mais de 50 anos todas as decisões proferidas pela Suprema Corte em matéria de liberdades civis. Todas as decisões que não foram unânimes. Lembrando que lá eles proferem uma média de 100 decisões por ano. Então é possível fazer isso. Eles concluíram, o Siga e o Cover, que de 70% a 80% dessas decisões podem ser adivinhadas com base na ideologia do Justice. Então eles faziam um mapeamento ideológico de cada Justice da Suprema Corte e com base na ideologia eles faziam a previsão de qual o sentido que eles votariam. E acertavam de 70% a 80%. Foi feita até uma disputa uma vez entre cientistas políticos e juristas, para ver quem adivinhava mais as decisões que a Suprema Corte iria proferir. Quem vocês acham que ganhou? Os cientistas políticos ganharam de lavada, embora eles não entendessem quase nada de direito. Meus amigos, se até em problemas matemáticos a ideologia influencia, teve um pesquisador de Yale, Dan Cahan, que comprovou isso. Ele passou uma experiência lá para várias pessoas em que havia um cálculo de proporções, um cálculo extremamente complexo, primeiro de uma forma neutra e depois envolvendo algumas variáveis como uma afetação ao meio ambiente. E ele comprovou que o fato de inserir determinados aspectos que influenciavam na ideologia da pessoa que estava fazendo o cálculo, aquele aspecto acabava interferindo no resultado dos cálculos. Então, se o cálculo, que deveria ser o esteio da racionalidade, é influenciado pela ideologia, imaginem no direito, em que nós temos questões altamente complexas e uma margem de ação muito ampla na qual o juiz pode decidir. Terceiro fator, que eu chamo de background pessoal. Aquelas experiências pessoais, sociais que todos nós temos. As nossas experiências, elas influenciam muito o peso que nós conferimos aos argumentos. E isso não é necessariamente ruim, pelo contrário. Se fosse ruim, os critérios para a escolha de magistrados seriam meramente técnicos, o que seria um desastre. Porque o direito não é um fim em si mesmo. O direito é apenas um meio. Ele é um meio para que a sociedade possa se aproximar daqueles valores que ela considera importantes. Ele é um instrumento de avanço civilizatório, de promoção da justiça, de promoção da cidadania. Ele não é um fim em si mesmo, razão pela qual decisões puramente técnicas, muitas vezes, podem causar uma série de catástrofes. Se as decisões técnicas fossem desejáveis em todos os ramos, seria fácil, era só substituir os juízes por programas de inteligência artificial. Certamente as decisões seriam muito mais neutras, imparciais e objetivas. Tem alguns campos que até dá para fazer isso. Multas de trânsito, por exemplo.
Agora, existem outros que seria impossível essa substituição. Empiricamente, é comprovado que membros do Poder Judiciário, que vieram do 5º Constitucional, do Ministério Público, por exemplo, têm uma tendência a serem muito mais rigorosos na aplicação da lei penal do que aqueles que vieram da advocacia. E um bom exemplo disso é o ministro Joaquim Barbosa, que veio do Ministério Público e tinha uma mão bastante pesada em matéria penal. Aí alguém pode dizer, o Gilmar Mendes também veio do Ministério Público. Embora ele tenha sido da Procuradoria da República, ele, na verdade, não tem um background de Ministério Público. Ele nunca realmente atuou efetivamente como procurador. Ele tem um background político. Ele foi da AGU, foi do Itamaraty, mas não do Ministério Público, pelo menos atuando profissionalmente. Eu mesmo tive uma experiência muito interessante que mudou minha forma de ver uma determinada questão. Eu fiz o meu mestrado aqui no Rio de Janeiro, na Gama Filho, na época, sobre dignidade da pessoa humana, em 2000. Na época não tinha quase nada sobre o tema. Hoje em dia tem vários livros sobre o assunto. Na época era um tema ainda pouco tratado no direito brasileiro. E quando eu fiz esse trabalho, um dos casos, que até hoje é mais conhecido, envolvendo a dignidade da pessoa humana como fundamento autônomo para a decisão, é o caso do arremesso de anões, que provavelmente todos vocês já ouviram falar. Era um espetáculo, entre aspas, de grande repercussão na década de 80, nos Estados Unidos, na Austrália, na França, em que as casas noturnas contratavam pessoas com nanismo que eram arremessadas pelo público, como se fossem balas de canhão. O comissário Friedman, em Paris, ele proibiu essas atividades, utilizando-se do poder de polícia, e argumentando que esse tipo de atividade violava a dignidade da pessoa humana. As casas noturnas recorreram, os anões também não gostaram da decisão. Agora, o mais interessante é que houve um recurso para a Corte Europeia de Direitos Humanos. E nesse recurso, um dos anões atuou como litisconsorte ativo. E disse o seguinte, olha, o que fere a minha dignidade não é o fato de eu estar participando desse tipo de espetáculo. Porque quando eu estou ali, eu me sinto útil, eu tenho meu vencimento, eu estou inserido no meio social, eu sou tratado como um artista. O que fere minha dignidade é ficar em casa, submetido à solidão, desempregado, recebendo a ajuda do governo. Isso sim viola minha dignidade. E na época, os autores franceses questionavam, será que uma autoridade pública tem legitimidade para dizer se a dignidade dessa pessoa está ou não sendo violada? Será que ela tem mais legitimidade que a própria pessoa? E na época, eu havia adotado um entendimento no sentido de que, como a autonomia da vontade é o núcleo da dignidade da pessoa humana, nesses casos, caberia ao anão decidir se queria ou não participar da atividade. Essa foi minha conclusão à época. Professor de cursinho, dava aula telepresencial, e uma vez fui brincar com o meu amigo, professor de constitucional também, Pedro Tax, que hoje é governador do Mato Grosso. Hoje eu não poderia brincar, né? Mas na época ele dividia comigo, era baixinho, fui fazer uma brincadeira de mau gosto com ele, e eu tinha uma aluna com nanismo. E essa aluna me mandou um e-mail me descascando. E eu fiquei muito chateado com aquela situação, porque, poxa, eu tinha feito uma dissertação sobre dignidade da pessoa humana e fui fazer uma brincadeira com isso. Eu já sou sério, tem alguém aqui que já foi meu aluno? Não. Não. Você sabe que eu não brinco em sala de aula, né? Eu sou muito sério, nem pareço professor de cursinho. Não brinco, primeiro, porque eu não sou engraçado, e segundo, porque às vezes, as poucas vezes que eu brinquei, aconteceu uma coisa dessas. Então, é melhor não brincar. Bem, ela me mandou e-mail, me descascando e tal, e depois eu virei amigo dela, a Carlinha. Tá até, outro dia eu até pus ela no Facebook, no Instagram. Tem uma foto lá com ela. Ela foi numa palestra minha em Fortaleza mês passado. E a Carlinha falou comigo o seguinte, Novelino, o problema desse tipo de atividade não é para os anões que dela participam. Para eles está ótimo, eles estão lá. O cara que participa do Pânico na TV, ele é artista, está ganhando dinheiro dele. O problema é que esse tipo de atividade estigmatiza todas as pessoas que têm nanismo. Eu ando na rua, as pessoas olham para mim e riem, achando que eu sou engraçada. Quando você fala em arremesso de anão, as pessoas dão uma risada. Não é de maldade, é por quê? Nós associamos o anão a algo engraçado. Porque o anão geralmente está onde? Atividade de circo, ou num programa humorístico,
Agora que nós temos alguns programas de inclusão. Mas antes a gente só via anões nesse tipo de atividade. E ela me relatou um caso que me deixou perplexo. Ela disse, uma vez eu estava numa casa noturna, aqui em Fortaleza, que é onde ela mora, o rapaz passou, me deu um tapa na nuca e falou, pedala, Robinho, que era uma brincadeira que tinha no programa Pânico na TV. E o pior, não sei se vocês viram uma revista da Gol há uns 4 meses atrás, se lembram de uma novela que tinha uma anã, que era protagonista? Essa anã, eu não lembro o nome dela. Meu nome é Novelino, mas não tem nenhuma relação com novela, não assisto. Essa anã relatou na revista da Gol exatamente o mesmo caso. Ela falou que estava também num determinado local, o rapaz passou, deu um tapa na nuca dela e falou, pedala, Robinho. E que ela deu um soco nele, que ela não sabe onde pegou, mas eu imagino, né? Ali de baixo. Então, para vocês verem como que esse tipo de atividade, que pode parecer num primeiro momento inofensiva, acaba estigmatizando essas pessoas. E esse papo que eu tive com ela acabou me fazendo enxergar de uma forma diferente essa questão e conferir um peso maior a um argumento que, para mim, na época, não era tão relevante. E, por fim, um último fator extrajurídico, tem vários outros, mas um que eu acho interessante a gente destacar, que são os fatores culturais. Nós estamos inseridos dentro de uma sociedade e, obviamente, determinados aspectos culturais influenciam a nossa forma de ver o mundo, de ver a vida, ainda que esses aspectos não tenham a mesma influência sobre todas as pessoas. Mas nós temos algumas características na nossa sociedade que são bem peculiares. Eu destaquei 4 aqui para poder falar com vocês. A primeira delas, o jeitinho brasileiro. O que é o jeitinho? Nós temos na nossa história vários exemplos de questões que são resolvidas com apelo à conciliação e ao bom senso, em detrimento da estrita aderência à lei. Para não criar constrangimentos, eu vou pegar casos mais antigos, mais remotos, em que o jeitinho foi utilizado. Dom Pedro I, por exemplo, ele queria importar múmias para o Brasil. Aquelas múmias que estavam lá no Museu Nacional. Ou estão, né, não sei se conseguiram recuperar ou não, se conseguirão recuperar ou não. Quando ele foi importar, ele esbarrou na burocracia da alfândega brasileira, porque havia uma lista de itens que poderiam ser importados e, obviamente, múmia não constava dessa lista. Ninguém nunca imaginou que alguém importaria uma múmia. Só que, obviamente, também eles não iriam impedir o Dom Pedro de importar. Vamos dar um jeito para resolver o problema. O que eles fizeram? Tinha lá o item carne seca, e a múmia foi enquadrada como carne seca. Agora deve ter virado carne assada, né? Depois do fogo no museu. Muito bem. Segundo caso. Dom Pedro II. Dom Pedro II, quando assumiu o trono, ele jurou cumprir a Constituição. O problema é que ele tinha 14 anos, e a Constituição dizia que o monarca só poderia assumir o trono com 18. Ou seja, ele jurou cumprir a Constituição ao mesmo tempo em que a estava descumprindo. Um outro fator cultural muito presente na nossa sociedade. Roberto da Mata, ele fala que há uma mentalidade hierárquica muito forte nas relações sociais no Brasil. Aqui no Brasil, muitas vezes, a origem ou a posição social de uma pessoa, ela é determinante para dizer se um indivíduo pode ou não fazer alguma coisa. Se ele está acima da lei ou se ele terá que cumpri-la. E tanto no jeitinho quanto na mentalidade hierárquica, a principal vítima é o tratamento impessoal e universal. As regras gerais, elas deixam de ser aplicadas. E há um enfraquecimento do Estado de Direito e do princípio republicano. Nós temos até um ditado aqui no Brasil que ilustra muito bem essa mentalidade hierárquica. Qual é? Vocês sabem? Você sabe com quem está falando? Que é uma forma de você se colocar acima do seu interlocutor. A carteirada, né, famosa aqui no Brasil, teve um caso de um amigo meu quando eu passei no concurso, a carteira do Ministério Público era aquela vermelhinha. Aqui no Rio o pessoal quase não dava carteirada nos estádios, né, não sei como é que está atualmente. Mas antigamente eu lembro que Maracanã, público pagante era um, público presente muito maior. E aí ele chegou com a carteirinha vermelha dele do Ministério Público, o rapaz falou, você é bombeiro? Ele ficou tão desconcertado que nunca mais ele deu carteirada. Mas a carteirada é um exemplo que nós temos da mentalidade hierárquica do povo brasileiro.
Terceiro fator, personalismo. Os ideais republicanos, eles nunca se realizaram plenamente aqui no Brasil. A lógica impessoal, a lógica universal, típica do liberalismo, ela não é muito compatível com a nossa lógica, que é uma lógica mais afetiva, é uma lógica de pessoalidade. O Sérgio Buarque, ele fala no livro dele, Raízes do Brasil, que nós temos uma mentalidade mais intimista, mais afetiva, mais pessoal, que é muitas vezes incompatível com aquelas ideias de racionalidade e impessoalidade. Nós temos também um ditado que espelha isso, essa questão de muitas vezes laços de amizade ou laços familiares serem invocados para a pessoa obter vantagens ou tratamentos preferenciais, que é aquele ditado, para os amigos, tudo, para os inimigos, os rigores da lei. E por fim, um quarto e último fator, que é o patrimonialismo. O patrimonialismo é a tênue diferenciação entre aquilo que é público e aquilo que é privado. O Estado brasileiro ele foi analisado pela primeira vez sob o prisma do patrimonialismo pelo Raimundo Faoro, que eu não sabia que tinha sido aqui da Procuradoria-Geral do Estado. O Zé que me falou que estava ali no nome, né, junto com o Barbosa Moreira e o Arnold Wald. Barroso, Fux foi estagiário, Zambão, procurador-geral, Felipe Deve, só o pessoal fraquinho, né? Bem, o Estado brasileiro ele foi tratado sob o prisma do patrimonialismo pela primeira vez no livro do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, na década de 50. E é um legado que nós temos ibérico. Um tênue senso de responsabilidade em relação à sociedade na qual nós vivemos. E um forte senso de lealdade e obrigação em relação a familiares e amigos. Essa é uma característica da sociedade brasileira. Tem um autor chamado Alberto Carlos de Almeida, que fez uma análise empírica das teses do Roberto da Mata, sobre essas características do brasileiro. O livro se chama Cabeça do Brasileiro, muito interessante. E ele comprova, empiricamente, nesse livro dele, que grande parte das teses do Roberto da Mata correspondem, de fato, ao que ocorre na nossa sociedade. É claro que nós não somos um bloco monolítico. É claro que nem todo mundo pensa da mesma forma. É claro que as práticas patrimonialistas, elas não são aceitas por todos. Mas ainda há uma grande aceitação desse tipo de prática na sociedade brasileira. Principalmente, segundo ele, quando essas práticas estão próximas de nós, quando nos favorecem. Ele diz que essas práticas geralmente são mais rechaçadas quando favorecem outras pessoas. Mas quando estão próximas de nós, nós temos uma tendência a aceitar mais certas práticas clientelistas. Só para vocês terem uma ideia, 2 dados estatísticos que me deixaram estarrecidos. Primeiro, 17% dos brasileiros entrevistados concordaram com a afirmativa de que aquilo que é público não merece ser cuidado por todos. 75%. 3/4 dos brasileiros, 3/4 dos brasileiros disseram que aquilo que é público, concordaram com a afirmativa de que aquilo que é público não merece ser cuidado por todos. 17% concordaram com a afirmativa de que, quando um político é eleito para um cargo público, ele deve utilizar aquele cargo como se fosse seu, como se fosse sua propriedade. 17% dos brasileiros. E nós temos várias práticas aqui que revelam esse patrimonialismo, né? Nepotismo cruzado, uso de aeronaves do governo para fins particulares, concessão de passaporte diplomático com laços de amizade familiares, entre vários outros. Então, meus amigos, essas características, juntamente com esses fatores que eu mencionei que influenciam as decisões judiciais, a meu ver, reforçam a importância de obrigatoriedade dos precedentes. Os precedentes, ao fixarem uma regra geral, universalizável, a ser observada para soluções de casos futuros, ele reduz o risco de decisões personalistas, de decisões casuísticas e promove valores basilares do Estado de Direito, como a liberdade, a igualdade, a justiça e a segurança jurídica. A fidelidade ao Estado de Direito exige que as mesmas regras e soluções orientem as decisões judiciais,
independentemente de qual seja o órgão julgador, ou de quem seja a pessoa que está sendo julgada. A ausência de uniformidade do direito, ela enfraquece a força normativa da Constituição, ela cria um ambiente de insegurança, de injustiça, de incerteza, ela viola o dever estatal de tratamento isonômico e afeta a previsibilidade e cognoscibilidade do direito. O Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, ele deve ter um papel de ser uma corte de precedentes e não uma mera instância recursal. Agora, a legitimidade do precedente, ela depende muito da maneira como o tribunal se comporta perante suas próprias decisões. Um precedente ele só terá uma força persuasiva se o próprio tribunal respeitar aquilo que ele decide. Do contrário, os outros órgãos jurisdicionais também não vão respeitar esses precedentes. O artigo 926 do Código de Processo Civil, quando ele diz o tribunal deverá uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, ele também se aplica ao Supremo Tribunal Federal. Naquele caso do habeas corpus do Lula, em que a ministra Rosa Weber foi muito criticada por ter votado contrariamente à sua posição pessoal, ela disse, olha, eu já julguei 56 habeas corpus antes desse. Em todos eles eu segui o entendimento da corte, o que a meu ver é o correto. Porque o que importa não é o que um ministro pensa, é o pensamento do tribunal. Se ela foi vencida, ela tem que decidir, a meu ver, de acordo com o entendimento do tribunal ao qual ela pertence. Ela disse, eu não vou mudar neste caso específico agora. Eu não vejo nenhum tipo de incoerência nessa posição adotada por ela. Ela está correta. E ela disse mais, ela falou, uma mudança de composição da corte ou uma mudança de posição pessoal de um ministro não são fatores legítimos para a alteração de um precedente. E não são. Um precedente, para ele ser alterado, é necessário que haja uma justificativa plausível. Uma mudança no contexto fático ou no contexto jurídico, ou aquele precedente estar gerando consequências extremamente injustas ou indesejáveis, não simplesmente porque um ministro que votou há 2 anos num sentido resolveu mudar de ideia e agora pensa diferente, ou porque houve uma mudança na composição. Precedente não é para ser alterado assim ao gosto do freguês. E para finalizar, vamos falar um pouco da mutação do papel do Senado. Essa tendência de abstrativização, aliada à força conferida aos precedentes pelo novo Código de Processo Civil, fazendo com que as decisões do Supremo, independentemente de serem vinculantes ou não, devam ser observadas pelos demais órgãos do Poder Judiciário, naturalmente acaba por enfraquecer o papel do Senado. Porque se os juízes e tribunais devem observar aquilo que foi decidido pelo Supremo, significa que o Supremo, ao declarar uma lei inconstitucional, o Senado suspender ou não a execução daquela lei já não vai fazer tanta diferença assim. Seria uma consequência natural dessa tendência de abstrativização o esvaziamento do papel do Senado. Ainda que se considere que essa mutação constitucional, no sentido de que o Senado deixaria de suspender a execução da lei declarada inconstitucional pelo Supremo e passaria apenas a dar publicidade às decisões do Supremo, que é a mutação pretendida pelo Gilmar Mendes, com a qual o Celso de Mello já concordou, ainda que se considere ilegítima essa mutação, porque ela contraria o texto da Constituição, é inexorável que o papel do Senado fique esvaziado com esse novo contexto que nós estamos vivendo, em que as decisões do Supremo devem ser observadas. E eu acho que não tem muito como fugir disso. Se nós analisarmos historicamente, nós veremos o quê? Por que esse papel do Senado foi inventado no direito brasileiro? Porque a Constituição de 1891 trouxe para o Brasil o sistema de controle difuso, que é o sistema norte-americano, só que não trouxe junto o stare decisis, como queria o Rui Barbosa. Lá nos Estados Unidos, quando a Suprema Corte decide, a decisão tem o chamado binding fact, ou seja, ela vincula os órgãos jurisdicionais inferiores, mesmo sendo um controle difuso incidental. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o Supremo decidia e aquela decisão só valia para as partes envolvidas. Para tentar resolver esse problema, a Constituição de 34 inventou esse papel para o Senado, que não é uma função típica do Senado. O papel de suspender a execução de lei declarada inconstitucional, para que aquela decisão do Supremo fosse estendida a todos. A partir do momento que as decisões do Supremo tiverem o efeito erga omnes,
como a maioria do colegiado entendeu, o papel do Senado, obviamente, acaba esvaziado. Talvez o melhor, nesse caso, fosse fazer uma emenda à Constituição, retirando essa competência, que, a meu ver, não é cláusula pétrea, para que não haja aquele fenômeno comentado pelo Karl Loewenstein de enfraquecimento ou erosão da consciência constitucional. Porque quando o texto constitucional é frequentemente desrespeitado, ele cria uma sensação na sociedade de que ele não vale muito. Então, talvez, para evitar essa sensação de erosão da consciência constitucional, o melhor caminho fosse fazer uma emenda e retirar essa competência do Senado. Obrigado a todos pela atenção. Bom, está explicado porque que nós fizemos um esforço hercúleo para trazer o Marcelo na agenda dele, que é lotada. Marcelo, obrigado. Foi uma palestra esclarecedora, didática e que tratou de temas da mais alta relevância para o direito constitucional brasileiro. E para debater, eu vou passar o microfone para o meu amigo, querido amigo Zé Marcos Vieira Rodrigues Filho, que é procurador do município, ex-assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal e mestre em Direito Público pela UERJ. Zé. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria parabenizar o Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Estado pela iniciativa. O SEJUR da PGE, de fato, como afirmou aqui o meu querido Rodrigo Zambão, está sempre na vanguarda do cenário jurídico nacional, sempre trazendo as grandes questões, as grandes controvérsias. Não posso deixar de parabenizar o professor Marcelo Novelino, meu grande amigo, excelente profissional, altamente competente. Nos anos que eu passei no Supremo Tribunal Federal, eu tive a oportunidade de aprender muito com o professor Novelino. É um ótimo professor. Vocês terão a sorte, na realidade será só um, porque a gente só tem uma edição aqui, mas nós teremos um sortudo que poderá receber o manual do professor Novelino. Eu sempre recomendo, sempre indico o manual do professor Novelino nas minhas obras. É um manual muito claro, muito objetivo, muito direto, traz informações de jurisprudência sempre recentes, sempre com uma visão muito crítica, que isso é importante, não só reproduzindo, a gente já viu aqui pela exposição do professor Novelino, não só reproduzindo acriticamente o que o Supremo fala, mas sempre trazendo novas questões, novas controvérsias, o que é importantíssimo. Para mim é uma honra poder compor essa mesa. Nosso querido Procurador-Geral do Estado, Rodrigo Zambão, é uma pessoa por quem eu nutro profunda admiração. Também foi uma honra inenarrável compartilhar aquele período de gabinete no Supremo Tribunal Federal com o doutor Rodrigo Zambão, nosso querido Zambãozinho. Enfim, saúdo também o doutor Rafael Pepe, que representa aqui o Centro de Estudos. De fato, como eu falei, o Centro de Estudos da PGE é uma referência nacional. Nós, na Procuradoria-Geral do Município, sempre nos espelhamos aqui na Procuradoria-Geral do Estado, que é considerada a nossa irmã mais velha, e, de fato, o Centro de Estudos aqui da PGE desempenha um trabalho exemplar. Registro também a presença dos procuradores do Estado aqui presentes, Dr. Luiz Felipe Sampaio e tantos outros. Não posso deixar de registrar também, que eu já vi aqui alguns rostos conhecidos da nossa equipe da Procuradoria de Patrimônio, Meio Ambiente e Urbanismo, lá da PGM Rio, aqui presentes. Queria registrar a presença deles. Enfim, inicialmente a gente tinha ajustado que eu presidiria esse encontro, já que o nosso Procurador-Geral do Estado, sempre com a agenda muito cheia, muito provavelmente não teria condições de vir. Nós tivemos sorte, nosso PGE aqui nos honrou com a sua presença, e eu fiquei com a tarefa de debater, sem ter preparado nada, e com anos de falar, depois do professor Novelino, que fez uma exposição espetacular, exauriente no tema. Então, esses agradecimentos aqui também foram um pouco estratégicos, confesso. Porque, assim, eu fiz uma lista de pontos quando o Zambão me disse que eu faria o debate para poder provocar. E à medida que o Novelino ia falando, eu ia cortando. Falei com o Pepe, mas desse jeito eu não vou ter nada para debater. Eu vou acabar encerrando a palestra, a conferência, enfim.
Eu vou tentar aqui, diante desse cenário, Novelino, trazer algumas ponderações, algumas observações. Bom, enfim, em relação ao papel do Senado, o artigo 5210, como muito bem o professor Novelino destacou aqui, foi uma inovação da Constituição de 34 e veio com esse objetivo de conferir uma eficácia erga omnes a decisões do Supremo que inicialmente produzem apenas e tão somente efeitos interpartes. Uma das questões que eu tenho para mim, isso às vezes é discutido, eu queria saber a posição do nosso querido amigo, normalmente o que se vê na doutrina é que se reconhece ao Senado Federal a prerrogativa de suspender a eficácia de leis federais, leis estaduais, leis municipais, leis distritais. E aí, às vezes eu me coloco na seguinte questão: será que o Senado Federal, de fato, teria competência, num modelo federativo, para suspender a eficácia de leis estaduais, leis municipais, leis distritais? Numa interpretação literal do dispositivo, o artigo 5210 fala em suspensão de efeitos de leis. Não se refere a leis estaduais, municipais ou distritais. Um contraponto, e eu já antecipo, para se justificar a legitimidade do Senado Federal para suspender também a eficácia de leis editadas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, é o próprio sistema federativo brasileiro, que trabalha com uma casa parlamentar bipartite. Nós temos Câmara e o Senado, e o Senado, por excelência, é considerada a casa representante dos Estados-membros. Então, eu colocaria de plano essa primeira questão. Eu queria saber a opinião do professor Novelino, se ele entende, se ele vê com naturalidade a possibilidade do Senado Federal suspender os efeitos de leis editadas também por estados, municípios e Distrito Federal. Isso é um tema, esse tema da autonomia do ente federativo é sempre um tema muito caro para as procuradorias, para os concursos estaduais. Invariavelmente, no nosso modelo federativo, nós, entes menores, não de importância, eu sempre digo isso, mas de extensão territorial, nos vemos forçados a todo tempo ir de encontro a decisões da União que, por conta do nosso federalismo, ser um federalismo por desagregação, concentra muito a competência no ente central. Então, no nosso federalismo, a gente vê municípios, estados, a todo tempo tendo que autoafirmar as suas competências administrativas, as suas competências legislativas. E me parece, acho que um tema que pelo menos mereceria uma reflexão, essa possibilidade do Senado Federal, uma estrutura legislativa integrante do Parlamento Federal, intervir em questões relativas ao Estado e aos municípios. Será que essa decisão não caberia a estados e municípios, aos respectivos órgãos legislativos? Enfim, essa é uma primeira questão que eu gostaria que, se possível, o professor Novelino expusesse. Um outro tema também, uma das anotações aqui que sobraram, o professor Novelino começou a sua exposição fazendo referência a duas ações diretas de inconstitucionalidade envolvendo o tema do amianto crisotila, e destacou que, incidentalmente, embora a ADI tivesse como objeto aquele pedido formulado no inicial, fosse declaração de inconstitucionalidade de uma lei do Estado do Rio de Janeiro, incidentalmente o Supremo acabou reconhecendo a inconstitucionalidade de uma lei federal. E aí o professor Novelino desenvolveu a sua exposição abordando o tema da abstrativização. A abstrativização, como o professor Novelino falou, é esse fenômeno de desvinculação do controle de constitucionalidade de caso concreto. A gente estuda nos manuais que o controle de constitucionalidade pela via difusa, controle difuso é aquele que pode ser exercido por qualquer juiz ou tribunal no julgamento de um caso concreto. Então, o controle difuso e incidental sempre foi muito ligado a um caso concreto. O fenômeno da abstrativização denota justamente essa progressiva, essa tendência, como fala muito bem o professor Novelino, de se desvincular o controle de constitucionalidade de um caso concreto. E aí eu aproveito para trazer alguns exemplos. A gente tem, no nosso regime processual civil, a possibilidade de participação do amicus curiae em recursos extraordinários com repercussão geral conhecida. Já tínhamos no CPC antigo, lá no artigo 543-A, parágrafo 6º, e temos no CPC atual, lá no 1035, parágrafo 4º.
Um outro exemplo em que nós temos essa abstrativização, essa desvinculação do caso concreto. Eu não sei se eu consigo me fazer entender. Se desvincula do caso concreto com a participação do amicus curiae, porque nós temos um terceiro que não tem nada a ver com aquela disputa individual ali, aquelas situações jurídicas subjetivas que estão sendo disputadas. Vem um terceiro que tem condições de agregar ao debate e trazer outros elementos que não estão tão relacionados àquele caso concreto, mas muito mais à questão constitucional em tese abstrata. Então, a participação do amicus curiae é indicada como um fenômeno próprio que denota, que indica essa tendência de abstrativização. E essa participação do amicus curiae a gente tem tanto na repercussão geral, nos REs submetidos à sistemática da repercussão geral, e nós tínhamos também, ainda na vigência do CPC de 73, na participação, a possibilidade de participação dos amicus curiae no chamado incidente de arguição de inconstitucionalidade. Para quem não se recorda, o incidente de arguição de inconstitucionalidade é um incidente previsto, disciplinado no Código de Processo Civil, para atender, para respeitar a chamada cláusula da reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição, a full bench, expressão em inglês, que às vezes cai em prova de concurso e o candidato fica meio desesperado, né? Full bench nada mais é do que a cláusula da reserva de plenário, para que se declare a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, se exige a manifestação da maioria absoluta dos integrantes do tribunal pleno ou do órgão especial. Então, o incidente de arguição de inconstitucionalidade é um incidente que é instaurado para se observar esse requisito constitucional previsto no artigo 97 da Constituição, que também tem uma relação imediata com a súmula vinculante 10, que cuida também a respeito desse tema. Então, o nosso Código de Processo Civil já previa no CPC de 73, no artigo 482 e parágrafos, a possibilidade de participação do amicus curiae nesse incidente de arguição de inconstitucionalidade, e tem a previsão também de participação do amicus curiae mantida no nosso CPC atual, lá no artigo 950, parágrafos. Para quem não se lembra, o incidente de arguição de inconstitucionalidade, como é que funciona na prática? As partes estão litigando, nós temos uma apelação, imaginem que tenha sido suscitada a questão relacionada ao controle de constitucionalidade. Se aquele colegiado, órgão fracionário, entende que é relevante a arguição de inconstitucionalidade, aquele órgão fracionário suspende um julgamento, remete a questão constitucional para o órgão especial julgará um incidente de arguição de inconstitucionalidade, lavra um acórdão, contra esse acórdão não cabe recurso, só embargo de declaração, depois esse acórdão volta para o órgão fracionário e o órgão fracionário irá julgar a apelação com base naquelas premissas que foram fixadas pelo órgão especial quando julgou a questão prejudicial relacionada ao controle difuso e incidental. Percebam que a participação do amicus curiae aqui, ela é importantíssima. O professor Novelino nos brindou aqui com uma aula a respeito dos fatores extrajudiciais que influenciam uma decisão judicial. Nós sabemos que tem uma série de elementos metajurídicos que influenciam uma decisão judicial. O nosso palestrante deu um caso concreto, um depoimento pessoal, de como ele mudou a sua convicção a respeito de um tema relevantíssimo por conta de uma situação concreta de um depoimento trazido por uma aluna. Então, a importância que se tem no processo constitucional de se garantir uma legitimidade democrática, se abrir o processo de construção da interpretação do texto constitucional à participação da sociedade. O professor professor alemão Peter Heberle, faz referência ao tema da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. A relevância importantíssima que nós temos de se evitar que a Constituição seja uma caixa fechada, reservada apenas aos iniciados do direito, ao Supremo Tribunal Federal e aos órgãos do Poder Judiciário. Portanto, a abertura desse processo de jurisdição constitucional, muito embora pela via do controle difuso e incidental, a figura do amicus curiae, aos amici curiae, é um dado relevantíssimo da abstrativização que se tem verificado, essa tendência que se tem verificado recentemente. Um outro tema para ilustrar a importância do que a gente está falando aqui, isso que a gente está conversando aqui nesse bate-papo é algo que está na nossa ordem do dia. Quando foi criado o Instituto da Repercussão Geral, pela Emenda Constitucional 45 de 2004, e ela só passou a valer efetivamente após a emenda ao Regimento Interno do Supremo 21
de 2007. Então, nós tivemos um lapso temporal muito grande. Nós tivemos a emenda em 2004, nós tivemos a alteração do CPC em 2006, e só em 2007 a repercussão geral começou a ser efetivamente exigida. Quando o Supremo Tribunal Federal começou a aplicar a sistemática da repercussão geral, surgiu a seguinte questão. Reconhecida a repercussão geral da matéria constitucional pelo Supremo, pode o recorrente desistir do recurso extraordinário? Olha, o Supremo Tribunal Federal, reunido no plenário virtual, já deliberou que esse tema é uma matéria constitucional, é uma matéria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e mais, transcende o interesse das partes. São os requisitos da repercussão geral previstos na legislação infraconstitucional. A parte, por alguma razão, sente que vai perder, pode desistir do recurso? O Supremo Tribunal Federal, na vigência do CPC antigo, entendeu que não. Contrariando todo o regramento próprio da teoria geral dos recursos, vocês estudam isso em processo civil, vigora o princípio da voluntariedade, fora as hipóteses de reexame necessário, duplo grau de jurisdição, ninguém pode ser obrigado a recorrer. Você pode desistir do seu recurso. Então, o Supremo Tribunal Federal, e fora as hipóteses de reexame, como eu falei há pouco, o Supremo Tribunal Federal, contrariando toda a sistemática que a gente tinha no processo civil e reforçando o fenômeno da abstrativização, disse que a parte não poderia desistir do recurso extraordinário interposto e concluiu que o Supremo deveria avançar ao julgamento do recurso extraordinário. No novo CPC, é importante que vocês façam um registro aí, o legislador expressamente cuidou dessa hipótese, não nos artigos dedicados a recurso extraordinário, recurso especial, cuidado, mas na parte inicial, ainda que cuida da parte geral dos recursos, lá no artigo 998, parágrafo único. E aqui me parece que o legislador seguiu uma solução mais técnica. Qual foi a solução que o legislador seguiu no 998, parágrafo único? Pode desistir, mas a questão constitucional deverá ser examinada pelo Supremo. Então, os julgamentos de recursos extraordinários no Supremo com repercussão geral reconhecida, que normalmente são bifásicos, primeiro o Supremo fixa a tese e depois julga o mérito do extraordinário, provendo ou desprovendo. Nessas hipóteses, ele seria monofásico, o Supremo fixaria apenas a tese. Na prática, e aí é um depoimento de quem já esteve lá, o que faz o Supremo? Troca o paradigma. Geralmente é um tema que tem ações repetitivas, o ministro costuma extinguir, reconhece a desistência e substitui o paradigma por algum outro que tenha sido sobrestado na origem. Mas isso é um dado significativo de transcendência e, consequentemente, de abstrativização. E, além de abstrativização, a doutrina tem destacado também outro fenômeno, que é o fenômeno da objetivização, como duas faces de uma mesma moeda. O que é a abstrativização? É essa desvinculação do caso concreto, é essa desvinculação dos litígios individuais, condicionar o controle de constitucionalidade a uma lide, no conceito clássico lá de Carnelucci, já estou caminhando em processo, conflito de interesses marcado por uma pretensão resistida. Então, há essa desvinculação do caso concreto, a abstrativização, e há também uma objetivização. O que é a objetivização? É a desvinculação do controle de constitucionalidade da tutela de interesses, posições jurídicas subjetivas. Se torna mais importante defender a supremacia do texto constitucional, defender a supremacia da ordem constitucional, do que julgar se fulano ou ciclano tem razão em um determinado caso concreto. Então são duas faces de uma mesma moeda, tanto a abstrativização como a objetivização. Isso, de fato, é uma tendência inequívoca. Mas, voltando aqui à exposição do professor Novellino, ele destaca que, de fato, houve essa decisão na ADI, em que o Supremo reconheceu uma possibilidade de se flexibilizar um pouco a questão relacionada ao que a gente estuda nos livros, como tradicionalmente em relação aos efeitos das decisões proferidas pelo Supremo. O ministro Gilmar, ele defende com muita veemência, com muita convicção, a mutação constitucional do artigo 5210. O ministro Gilmar sustenta que hoje, como disse o Novellino, o 5210 apenas serve para dar publicidade às decisões do Supremo. Só que, e aqui é o ponto que eu quero, o gancho que eu quero pegar, fiz essa introdução para apresentar, para colocar a reflexão para o professor Novellino.
que nós temos no 5210, quando o ministro Gilmar se socorre do artigo 5210 para justificar a mutação constitucional, é a seguinte conclusão que ele extrai na sequência. Todas as decisões proferidas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, pouco importa se no julgamento de um HC, se no julgamento de uma ADI, se no julgamento de uma ADPF ou de uma ADC, quando o Supremo Tribunal Federal profere uma decisão, a sua decisão tem efeitos normativos. E o ministro Gilmar vai usar essa tese dele da mutação constitucional, perceba onde o ministro Gilmar vai chegar. A gente sempre estuda que no controle difuso incidental, como o professor Novelino destacou aqui, como regra as decisões produzem efeitos interpartes, só entre as partes litigantes. O que o ministro Gilmar vai dizer é o seguinte: hoje isso não é mais verdade, principalmente no Supremo Tribunal Federal. Hoje, as decisões do Supremo Tribunal Federal, como regra, possuem efeitos expansivos. E ele se refere, por exemplo, à repercussão geral. Ele se refere a uma outra figura importantíssima que vocês precisam conhecer e ter referência, que é uma figura prevista no incidente de arguição de inconstitucionalidade, que dispensa a observância da cláusula da reserva de plenário, quando já houver uma decisão do plenário do Supremo a respeito daquele tema. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu uma determinada matéria, ou o órgão especial já decidiu sobre a inconstitucionalidade de uma norma, não é preciso que os órgãos fracionários novamente submetam aquela matéria repetidas vezes. O que tem tudo a ver com o fator de racionalização da jurisdição que o professor Novelino disse aqui. Então, voltando, o ministro Gilmar, ele se utiliza dessa teoria da mutação constitucional para sustentar que todas as decisões do Supremo deveriam produzir efeitos vinculantes e erga omnes. Pouco importa se proferida numa ADI ou proferida num HC. E tem um precedente que ele vai se socorrer dessa tese, é um precedente multicitado, a reclamação 4335. Na reclamação 4335, o que o ministro Gilmar vai dizer? Rapidamente, o que era a reclamação 4335? Todo mundo se lembra que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de um habeas corpus, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade de uma lei que proibia a progressão de regimes nos crimes hediondos. Só que a primeira decisão do Supremo nesse ponto foi no HC, foi no habeas corpus, portanto, controle difuso e incidental. O ministro Gilmar, se valendo da tese da mutação constitucional, do artigo 5210, e desses fenômenos da abstrativização e da objetivização do controle difuso, disse: pouco importa se o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade desse HC no seu plenário julgando uma ADC, uma ADI, uma ADPF, decisões que possuem efeitos vinculantes e erga omnes por força de norma constitucional, ou se foi julgando um HC, um RE, ou um recurso ordinário. É o mesmo plenário do Supremo Tribunal Federal. Não tem sentido se diferenciar as decisões do Supremo. São os mesmos 11 ministros. O Supremo não tem um ganho a mais de qualidade quando julga uma ADI, quando julga um outro processo. Sobretudo agora com a abertura da jurisdição constitucional do Supremo, mesmo no controle difuso e incidental, a participação da figura do amicus curiae. Então o ministro Gilmar vai sustentar que vai caber reclamação constitucional nesses casos, porque ele vai admitir uma eficácia vinculante erga omnes. Qual foi a decisão final do Supremo nesse precedente? O ministro Gilmar foi acompanhado pelo ministro Horácio Roberto Grau, mas acabou votando vencido. Prevaleceu o voto do ministro Teori Zavascki, que fez uma distinção muito interessante. Ele reconhece que, de fato, como o professor, já quase transformando a Novelino em ministro, é quase questão de tempo, como o professor Novelino destacou aqui, de fato, o artigo 5210, hoje, ele é anacrônico no nosso sistema. Ele, de fato, é anacrônico. Mas o que os ministros destacaram é, mesmo para a mutação constitucional, é preciso que se considere os limites semânticos do texto, as possibilidades de sentido que o texto oferece. E o ministro Barroso, por exemplo, destacou que não cabe dentro das possibilidades de sentido do artigo 5210 a amplitude que o ministro Gilmar pretendia dar com a mutação constitucional. O ministro Teori, e aí o voto dele acabou prevalecendo, fez uma interessante distinção entre efeito vinculante e efeito expansivo. E aqui fica muito clara
a jurisprudência defensiva do Supremo falando mais alto. Nós conversávamos aqui, todos os integrantes dessa bancada tiveram a oportunidade de trabalhar no Supremo Tribunal Federal. É surreal, é inimaginável o volume de ações que o Supremo Tribunal Federal recebe todo dia. Em lugar nenhum do mundo é assim. Se a gente considerar os modelos constitucionais que nos influenciaram, principalmente Estados Unidos, Alemanha, nenhum deles, o Novelino trouxe os números aqui, nenhum deles segue uma sistemática dessa. É surreal. Então, os ministros têm essa preocupação com a jurisprudência defensiva. E nesse caso aqui, senhores, admitir a tese do ministro Gilmar, o Supremo Tribunal Federal poderia receber reclamações constitucionais por violações a quaisquer julgados do seu plenário. Não sei se vocês percebem o quanto ia se ampliar aqui as hipóteses de cabimento de reclamação constitucional. Se o volume de reclamações hoje no Supremo vem num volume ascendente, seja por conta das súmulas vinculantes, seja porque as partes ainda hoje tentam se valer da reclamação constitucional para tentar corrigir a aplicação da repercussão geral, fato é que se esse entendimento prevalece, o volume aumentaria exponencialmente. Então o que o ministro Teori Zavascki fez? Uma coisa é efeito vinculante. As decisões que são dotadas de efeito vinculante, quando descumpridas, ensejam o ajuizamento de reclamação constitucional. Por outro lado, as decisões que são dotadas de eficácia expansiva, que é o caso, por exemplo, da repercussão geral, se vinculadas, não ensejam reclamação constitucional. Ou seja, há uma vinculação, como disse o professor Novelino, citando o artigo 927 do Código de Processo Civil, e todos os fundamentos que o professor Novelino destacou aqui, de racionalidade, a importância de se haver um respeito à vinculação a precedentes no Brasil. O Supremo Tribunal Federal, como uma corte de precedentes, como disse o Novelino, ou, como eu prefiro dizer, como um tribunal de teses, que irão orientar toda a jurisprudência nacional. Nessas hipóteses, porém, em que decisões fossem proferidas dotadas de eficácia expansiva, não caberia reclamação constitucional. A parte teria que se valer das vias próprias. A questão que eu coloco, aproveitando agora, trazendo para o professor Novelino, é a seguinte: num cenário como esse, será que haveria algum mecanismo, alguma forma da gente conseguir garantir potencializar a autoridade da decisão do Supremo nesses precedentes, sem necessariamente se franquear o acesso da reclamação constitucional? Tentando dizer de outra forma, a gente tem admitido, pelo menos a doutrina, o ministro Gilmar tem sustentado isso, o cabimento da reclamação quando se verifica uma inobservância das decisões do Supremo. Tem sentido isso que o ministro Gilmar fala? Tem todo sentido. O que o Supremo falou tem que ser respeitado. Isso, infelizmente, aqui no Brasil, por conta da independência funcional dos magistrados, os juízes entendem que isso que o Supremo disse, isso já é uma tradição muito forte no Brasil. O Supremo falou, ok, vamos aguardar aqui, porque o próprio Supremo, como o professor Novelino disse aqui, não raro não respeita os próprios precedentes. Sinalizando para a jurisprudência que a todo momento pode haver uma mudança. Então, os próprios órgãos infraconstitucionais, digamos assim, as instâncias ordinárias do Poder Judiciário, recebem uma sinalização muito ruim do próprio Supremo. Como é que a gente poderia pensar em algum mecanismo que não resultasse no abarrotamento das prateleiras do Supremo Tribunal Federal de ações, de demandas, para se provocar a jurisdição concentrada do Supremo para rever decisões que já foram aplicadas pelas instâncias inferiores? Quando eu escrevi a minha dissertação de mestrado, eu tive a oportunidade de escrever sobre repercussão geral. E esse é um tema crítico, senhores. Se vocês forem à realidade do dia a dia, ao contencioso, o Supremo fala uma coisa e os tribunais aplicam outra. E com a sistemática da repercussão geral, como ela funciona como um filtro recursal e um fator de racionalização, ou seja, filtro recursal porque impede que o processo chegue no Supremo, e fator de racionalização porque impede que o Supremo fique decidindo a mesma coisa várias vezes. O que acontece? Como o recurso não chega nem a subir, a última palavra sobre aquela matéria constitucional acaba sendo
das instâncias ordinárias. E a gente se vê naquele trade-off. Ou a gente deixa subir o recurso extraordinário para que o Supremo tenha a oportunidade de preservar a sua própria jurisdição, a sua própria orientação, e aí acaba esvaziando a repercussão geral, porque tudo vai subir, e aí a gente vai enfrentar o problema de abarrotamento das prateleiras, enfim, tudo mais. Então aqui a gente tem um efeito prático muito relevante do que a gente está dizendo aqui. É muito ruim você virar para o seu cliente, e aqui o nosso cliente, estamos numa bancada com procuradores, federal, estaduais e municipal, o nosso cliente são vocês, é a sociedade. É muito ruim a gente se deparar com uma situação em que o Supremo decidiu algo que nos foi favorável, o Tribunal de Justiça diz que essa decisão não é bem assim, aplica de outra forma, ou usa um precedente que não tem nada a ver com o caso concreto, e a gente não consegue franquear o acesso ao Supremo para que esse erro seja corrigido. Notem que se a repercussão geral é um tema que o próprio Supremo disse que era relevante e que transcendia o interesse das partes. Então aqui é mais uma reflexão, Novelino, a menos que você tenha já uma solução para isso, é mais uma reflexão, e muito se tem falado da mutação constitucional, do 5210, da abstratização, mas tem um efeito prático relevante. Se admitir, se reconhecer que decisões proferidas pelo Supremo em qualquer caso tenham esse plus de eficácia, qual é a consequência prática em termos de administração da justiça no Supremo Tribunal Federal, considerados os limites da capacidade institucional do Supremo? Bom, acho que é isso. Tem uma última observação aqui que eu queria trazer. O professor Novelino destacou muito bem, trouxe uma questão interessantíssima sobre a possibilidade de a gente substituir os juízes por máquinas, né? Algumas coisas, ele até se referiu aos casos de multas, por exemplo, seria possível haver essa substituição e outros não, porque o magistrado tem condições de proferir decisão com base em coisas que uma máquina jamais terá condições de fazer. Trago apenas só uma observação de realidade. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, implementou o sistema chamado Victor. Victor é um sistema informatizado de inteligência artificial que o Supremo implementou para inadmitir recursos extraordinários, barrar a subida de recursos extraordinários. Então, é o uso da inteligência artificial para tentar fazer frente a esse volume extraordinário de processos que o Supremo recebe diariamente. E o STJ já tem um sistema semelhante em funcionamento. Como é que é isso? É rápido. O sistema identifica quais as razões, por exemplo, de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Imaginem vocês matéria fática e direito local. Se a parte recorrente no ARE, recurso extraordinário com agravo, não ataca esses dois fundamentos, o sistema já lança a decisão padrão lá, dizendo, olha, o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, não conheço do agravo em recurso extraordinário. Então, esse é um dado de realidade que o professor Novelino trouxe aqui, que eu estou apenas exemplificando. É isso, pessoal. Obrigado. O Tribunal de Contas da União também tem um, o ALICE. Ele indica de antemão todas as potenciais irregularidades editais da licitação. Quando você falava, Zé, eu lembrei da minha prova oral. O Nelson Dias me fez a seguinte pergunta: diferencie mutação constitucional e interpretação constitucional evolutiva. O ministro Barroso olhou para a cara dele e falou assim, perguntinha difícil, hein? Perguntinhas difíceis, hein? Você viu aí, Novelino? Barroso é ótimo. Eu vou começar da última, Zé. O seu exemplo foi ótimo do Vitor. Eu tenho que incluir ele na palestra. Nesse caso, por exemplo, a gente que trabalhou lá dentro, a impressão que eu tenho é que funciona muito melhor do que qualquer ser humano, essa filtragem feita pelo computador. Pode ter alguma peculiaridade? Pode. Aí cabe ao advogado, no caso, agravar e mostrar, olha, nesse aspecto aqui é diferente, teve isso, o computador não observou. Agora, que a máquina tem melhores condições de fazer esse tipo de análise do que o ser humano, eu não tenho dúvidas. E é um desperdício com o ser humano, viola a dignidade do ser humano ficar fazendo esse tipo de trabalho. Ainda mais no Tribunal Superior, não tem o menor sentido, a meu ver. Bem, o segundo ponto. O Zé falou a respeito da questão da legitimidade da mutação constitucional, do cabimento de reclamação com essa eficácia vinculante das decisões do Supremo. E eu, refletindo sobre isso que ele estava falando, tem 3 pontos que eu acho interessantes de destacar. Primeiro, o seguinte: não vejo o menor sentido, assim como o Zé,
chamando de Zé porque ele é meu amigo, né? Então, assim como ele entende, não vejo o menor sentido em uma decisão do Supremo proferida num controle abstrato ter um efeito erga omnes vinculante e uma outra decisão proferida pelo plenário, pelos mesmos ministros, ter um efeito apenas inter partes. Não tem nada que justifique essa diferença de efeitos a não ser a legislação. No caso do controle difuso, concreto, a questão geralmente chega até mais madura para o tribunal decidir do que no controle abstrato, porque ela já passou por outros órgãos jurisdicionais. Então, em tese, é até um processo melhor para ser decidido pelo Supremo do que aquele que é decidido em tese. Então, eu acho que os efeitos têm que ser equalizados, não vejo por que não equalizar. Aí entra a questão da legitimidade da mutação do papel do Senado, né? Porque, assim, eu estou falando em tese. Agora, a Constituição é muito clara, ela fala suspender a execução de lei. E aí você fala, o Senado vai apenas dar publicidade à decisão do Supremo, não tem nada a ver com o que o texto da Constituição diz. Quando o ministro Gilmar Mendes defendeu essa tese pela primeira vez no Supremo Tribunal Federal, porque ele já tinha artigo defendendo essa tese, mas no Supremo, na reclamação 4335, que o Zé mencionou, eu fui contra. No meu livro, inclusive, eu critico, falando que viola os limites textuais, viola o princípio da conformidade funcional. No entanto, eu acho que tem uma diferença entre aquele momento da reclamação 4335 e o momento atual, que é o quê? Primeiro, nós tivemos aí nesse período a emenda 45, com a introdução da repercussão geral, que trouxe uma objetivação do recurso extraordinário, súmula vinculante, que, a meu ver, ainda não era suficiente para que o Supremo adotasse esse efeito vinculante nas suas decisões. Só que nós tivemos agora o novo CPC, que mudou completamente o panorama jurídico brasileiro. E pelo novo CPC, a meu ver, fica muito claro, inclusive a tese da transcendência dos motivos, eu acho que o Supremo vai precisar rediscutir, embora ela tenha alguns problemas de aplicação prática, mas, a meu ver, no novo CPC fica muito claro que o papel que o STF e o STJ devem ter é de uma corte de precedentes ou um tribunal de teses, que é um nome muito melhor, isso que você utilizou, do que corte de precedentes. É um tribunal de teses. Vai fixar uma tese a ser observada pelos demais tribunais. Esse é o papel desses tribunais e isso fica ainda mais claro com o novo CPC. Só que o Supremo nunca foi um tribunal de tese. Ele sempre foi uma instância recursal. Ele decidia casos concretos. E agora, gradativamente, ele vem se transformando num tribunal de teses. Bem, essa evolução, seja da jurisprudência do Supremo, seja no âmbito constitucional, seja no âmbito processual, faz com que, inexoravelmente, o papel do Senado fique esvaziado. Mesmo que você diga, não, o Senado ainda continua suspendendo a execução. Ótimo, ele pode continuar suspendendo a execução. Só que ele suspender ou não vai fazer diferença nenhuma na prática, porque os demais tribunais deverão observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso está lá no Código de Processo Civil. Então fica completamente esvaziado. O que eu acho que seria a melhor saída seria uma reforma da Constituição, porque a mutação realmente ela é muito questionável nesse caso. Como resolver a questão envolvendo a reclamação? Longe de querer ter uma solução, né, mas assim, eu tenho um artigo que eu escrevi que foi publicado na revista do Ministério Público de Portugal, em que eu faço uma distinção entre a eficácia vinculante e a eficácia obrigatória, que não é só uma distinção terminológica. Por que eu faço essa distinção? Porque a eficácia vinculante ela está muito atrelada ao cabimento da reclamação. Então, por exemplo, as decisões em ADI, ADC e DPF têm eficácia erga omnes e vinculante. Se não forem observadas, cabe reclamação para o Supremo. As demais decisões, a meu ver, teriam uma eficácia obrigatória. O que é obrigatória? Elas têm que ser respeitadas da mesma forma que as decisões com efeito vinculante. Não tem por que o juiz não respeitar, se for uma decisão do plenário. A diferença é que, se não for observado, embora a decisão esteja errada, não cabe a reclamação. Mas a sentença é nula, tanto que tem até no CPC um dispositivo, que eu não me lembro de cabeça, que fala que o tribunal irá declarar a sentença nula quando não observar o precedente no Tribunal Superior. E o tribunal, ele terá o papel de anular a sentença e decidir conforme o Supremo. Se ele não decidir, aí caberia o recurso extraordinário para o Supremo, e o Código de Processo Civil fala até que cabe a reclamação depois que o recurso extraordinário puder ser interposto, né? Mas eu acho que dessa forma a gente consegue conciliar as duas coisas, porque a reclamação, salvo o melhor juízo, é a ação que mais cresce hoje no Supremo. A gente chegou a ver na época que a gente trabalhava lá um gráfico e a reclamação subia exponencialmente, porque a tendência é essa. Se tem efeito vinculante,
pela via transversa vai chegar no Supremo a reclamação pelo descumprimento. Então, assim, o que nós precisamos é de uma cultura de respeito aos precedentes no Brasil. Agora, para essa cultura ser implementada, tem que haver o exemplo de cima, do próprio Supremo. Se o Supremo não dá exemplo, o seu precedente não vai ter uma força persuasiva forte, né? E, por fim, a questão do papel do Senado, que o Zé havia comentado no início. O Geraldo Ataliba trouxe para o Brasil uma distinção do direito alemão muito interessante entre lei nacional e lei federal lá do direito tributário, que a gente usa na Constituição também, Constituição Federal e Constituição Nacional, e que também é usado em relação ao papel do Senado. Quando se fala em nacional, seria relacionado a todos os órgãos da federação. Então, por exemplo, a lei nacional, Código Tributário Nacional, ele se aplica não só à União, mas a todos os entes federativos. Uma lei federal, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União, se aplica apenas no âmbito federal. O âmbito estadual tem o seu regime, o âmbito municipal tem o seu. Em relação ao Senado, diferentemente da Câmara, sustenta-se que ele seria um órgão não apenas de caráter federal, ou seja, um órgão representativo da União, mas um órgão de caráter nacional representativo de todo o Estado brasileiro, porque ele é composto por representantes dos Estados. Então seriam as vontades parciais participando da formação da vontade nacional, e ele como órgão nacional, como ele atua, por exemplo, no caso do ICMS, naquelas alíquotas, na fixação, ele atuaria também na suspensão da execução da lei, o que daria a ele essa legitimidade para suspender lei federal não apenas, mas também estadual, municipal e distrital. Então seria a atuação do Senado como órgão nacional, o que não violaria, em tese, o princípio federativo. Agora, a meu ver, quando esse papel do Senado foi criado, nós vivíamos uma outra realidade. Não tinha esse controle abstrato no âmbito dos estados, feito pelos tribunais de justiça. Nós não tínhamos a DPF, por exemplo, que hoje permite como objeto lei municipal, e antigamente lei municipal não podia ser objeto de controle concentrado abstrato no Supremo. Então nós não tínhamos uma série de ações que nós temos hoje no direito brasileiro. Hoje, não há uma necessidade, como havia naquela época, a meu ver, de o Supremo declarar inconstitucional no controle difuso e o Senado ter que suspender para ter efeito erga omnes. Hoje nós temos outros mecanismos que permitem isso. O próprio Tribunal de Justiça ele pode comunicar à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal, aí depende dos estados, cada estado tem uma regulamentação diferente, para esses órgãos legislativos suspender, quando o parâmetro for Constituição Estadual. Quando o parâmetro é a Constituição da República, aí não tem como. Teria que ser o ADPF ou através dessa decisão do Supremo. De todo modo, a meu ver, não fere o princípio federativo por isso, porque como ele atuaria ali como um órgão de caráter nacional, ele poderia suspender também essas leis. E aí entra um outro detalhe interessante, né? Nós não tínhamos o município como ente federativo, então esse papel do Senado como representante dos estados não tinha maiores polêmicas. Hoje, com a Constituição de 88, como o município é considerado ente federativo, ele não tem representação no Senado. Então essa questão também pode ser discutida. Mas, de qualquer modo, eu acho que é melhor ele suspender tudo. A gente queria agradecer a presença de todos, dizer mais uma vez aqui que foi um prazer, um dia especial, ter ouvido 2 grandes amigos e 2 grandes constitucionalistas aqui na PGE.